Pior que eu fico murcha, cara. Eu fico murchíssima, assim. Ai, tier lists de Resident Evil. Só que eu já fiz tier list de Resident Evil. Então, tier list de GTA. Deixa eu ver se tem tier list de GTA. Animada, tem. Ó, o único GTA que eu não tenho propriedade de falar é o 4. Porque foi o único que eu não tive muito contato. Né? E o GTA Online. Vou poder dar uma respirada aqui. Bom, primeiro GTA. Eu joguei quando eu era bem pequena. Não sou muito fã do GTA. Pra mim, ele é um sólido C. A câmera de cima não me apetece. A micro história que o jogo também não é muito interessante. Ou talvez dar uma pulada nesse GTA London, nesse GTA 2, porque também são jogos que eu não tenho tanta propriedade de falar, porque eu joguei bem pouco. Quando eu joguei esses jogos, eles eram jogos que vinham naqueles CDs de 700 jogos, sabe? Pobreza miserável. E daí, eu jogava porque era o que tinha. Pular para o creme de la creme, né? Que é a partir do universo 3D. É onde as coisas são feitas, a gente tem uma noção, né? O maluco vem ver gameplay de Batman e toma um jumpscare de GTA. 10, 15 minutos, né? Tentar criar um conteúdo em cima disso, por que não? GTA 3. Eu gosto muito de GTA 3, mas as missões dele são muito difíceis. É um GTA que ele é complexo porque ele não tem mecânicas tão boas. Eu sinto que é tudo muito travado, é algo que não funciona tão bem, mas a história é cativa. Pra mim, o GTA 3, ele é um B. Claro que ele teve a sua evolução. Ele é um bom jogo. Até... Tô pálida? Ai, que medo. Desmaiar em live, pelo menos clipping pra ver se eu consigo ganhar mais views. GTA 3 tem a sua evolução técnica, é um marco por um dos jogos, mas mesmo assim, quando a gente olha, ele não envelheceu tão bem. Ele é um jogo vazio, a gente sabe que teve limitação técnica, eu sei toda a justificativa que tem por trás. Mas, né, eu justifiquei. Por que eu pulei? Pra mim, o GTA 2 e o GTA 1, eu sinto que eles são ambos C, tá? Eu sinto que eles são ambos C. Então eu já vou colocar aqui. Não porque eles sejam ruins, gente, mas jogos que eu acho que tem poder de ainda chamar tanta atenção, sabe? Eles são bons do seu jeito, mas ainda assim não é tão forte pra mim, sabe? GTA vai ser. Eu sou muito suspeita de falar. Porque é um dos meus GTAs favoritos. Pra mim, ele é um S no meu coração. Mas eu admito que ele não é tão forte em várias coisas. Ele tem uma proposta, pra mim faz sentido. Eles fizeram um jogo em 9 meses. E eles entregaram algo bom. Inclusive a história dele é muito boa. No meu coração, ele é um S. E na minha tier list também. Ele é um S. Absoluto cinema. Eu gosto muito da história desse jogo. Funciona muito bem. Tem injeção de linguiça em alguns pontos? Tem. Mas mesmo assim, funciona. Então vamos lá. San Andreas. Polêmico. San Andreas foi um dos GTAs que eu menos joguei. Não porque eu não goste, mas porque nunca me apeteceu 100%. Tipo, eu acho a história foda. É talvez a única história de GTA que tem um final feliz. Tenho que admitir que foi um marco. Finalização de trilogia, né? Meu coração, ele não é um S. Eu ainda assim gosto muito mais de GTA. Certo? Vamos lá. Então, pra mim, por questão de evolução técnica, GTA San Andreas é muito bom. A direção técnica dele impressiona, minha humilde opinião. GTA Liberty City Stories. Gosto muito de Liberty City Stories, só que eu tenho que admitir que a história é bem pobrinha. Eu não tô conseguindo enxergar muito bem, mas creio que seja Liberty City Stories. A história ela é bem pobrinha. Então, eu vou de A. Porque, na idade, eu acho que eu vou de B. É um pouco polêmico, mas eu vou de B. Porque é uma história pobre. Mas eu não sei nem muito o que falar desse jogo. Eu joguei pra cacete, mas mesmo assim, não tem muito o que falar. Ele é um jogo mais sombrio, ele aborda pontos da história mesmo. Mas a história é pobre. Agora vai ser Stories. Pra mim, por questão de ser um dos jogos que eu mais joguei, ele é um A. Mas eu não sei se ele é tão bom quanto, por exemplo, Vice City Stories. Pra mim, eles têm algo muito similar, só que Vice City Stories é mais divertido. GTA 4 é um GTA que eu tenho poucas informações sobre. Inclusive, algum dia eu quero pegar pra jogar no detalhe. Cara, minhas tier list sempre fica pela metade, nunca é completo. Eu sou meio sus, tá? De falar sobre GTA 4. Mas, eu acho que ele dá uma afugentada em alguns jogadores. Devido à mecânica de carro, que não é muito arcade, é mais realista. A história dele é muito cativante. Ele e o CJ, pra mim, eles têm algo muito similar que a Rockstar fez eles pensando nessa questão de... Não é que a gente tem dó do CJ, mas a gente se conecta com ele. Agora, do Nico, a gente tem um... Mas talvez a gente sente dó dele. Então, eu fico nessa de... Ele é um A. Eu sei que vai ter gente... Não, ele é um S. Ok, eu confio em você. Talvez no futuro mude minha opinião. Mas, por enquanto, ele é um A pra mim. 1.200 DLCs. GTA V. É um dos GTAs que eu mais joguei. Bastante GTA. É porque foi o GTA que ficou mais tempo, acho que foi, gente. O próximo está vindo aí, que é o GTA 6. Eu tô saturada. Eu gosto, mas estou saturada. GTA 5, pra mim, ele é um tier. Cara, eu fico entre A e S pra ele.
A gente sugou tudo que a gente podia desse jogo, mano. Foi, tipo, mais de 10 anos da gente com esse jogo, tá ligado? A gente não aguenta mais pegar ele com tudo. Eu fico meio... Eu vou dar S, porque ele conseguiu se manter vivo. GTA Online. Eu vou dar um POD. Por quê? Eu não joguei GTA Online. E nunca me apeteceu. Eu tenho certeza que na época que esse jogo teve seu auge, ele era foda. Ele era muito legal. Só que, pelo que eu já vi, né... Roger Clark falou isso, já deu muito certo. Por isso que eles conseguiram mais tempo pra fazer o desenvolvimento de Dead 2. Só que quando eu vejo algum retrospecto público do GTA Online, parece que ele teve muitos altos e baixos. E ele teve mais baixos do que altos. Eu vou ser cancelada, mas enfim. Por causa do chat do Pressão, eu vou dar um B. Eu sei que pra vocês é um 10. Eu sei que pra vocês é muito foda. Mas pra mim não pega. Agora, sem pensar duas vezes, lavagem de dinheiro da Rockstar é um D. Eu sinto que eles prometeram muito. As poças de água refletem, os carros que refletem os postes. Mas não foi isso que a gente pediu. A história é fraca demais. Não é uma história memorável pra mim. Também tem esse ponto, sabe? Tipo, questão técnica, o jogo é bala. Questão de exploração, o jogo é bala. Questão de mecânica de carro, o jogo é bala. Aí chega no forte da Rockstar, porque não tem o que fazer. Pra mim, a história é o forte da Rockstar. O pessoal tá falando muito sobre, GTA 6 vai ter mecânica, mas eu quero saber qual que vai ser a DR com o Jason e com a Lucia, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer na história, quem vai trair quem. Eu não quero saber se vai dar pra explodir, vai ter 1200 polígonos. Nossa, me empolguei. O 5 é muito bom, mas quem conheceu o CJ Tom Versetti vai querer história boa mesmo. Até o protagonista do 4 mesmo, que ele é muito profundo. E quando a gente olha outros jogos da Rockstar, que saiu da mesma cabeça de quem fez, eu fico pensando, por quê? Mas o alto do jogo é o quê? Easter eggs. Foda, pra cacete, tem muita coisa no mapa pra explorar. Mecânica de carro, as missões são muito criativas. Você consegue se divertir de diferentes formas, diferentes jeitos. A história do Michael GTA V também é profunda demais, só que é mais mascarada. Você tem que ver muito nas entrelinhas. Eu sinto que uma história tem que ser pouco expositiva pra funcionar, mas também tem que ser um pouquinho expositiva pra funcionar. Um exemplo, o Arthur Morgan. Ele é um protagonista incrível. Ele é expositivo em vários pontos. Tipo, por exemplo, quando ele tá com um cara lá, ele fala sobre a esposa morta dele, né? A esposa foi o caso que ele teve um filho. E daí ele fala, olha, ambos faleceram quando eu fui lá ver eles. Estavam mortos. Eu fico, cara, isso é expositivo e funciona, sabe? Mas não é expositivo, nossa, eu me senti muito triste e tal. Você sente a dor na palavra do personagem. Você junta toda a trama, assim, você entende o porquê que o Arthur, ele é muito defensivo, porquê que ele protege o Marston em falar, porra, seja um pai melhor pro Jack, sabe? Para de ser moleque, vai cuidar do teu filho. Unicamente porque ele falou isso em algum momento do jogo. O Trevor, por incrível que pareça, mesmo que ele tenha esse contraste, ser um personagem alívio cômico, mesmo assim, olha, ele é um cara problemático, ele é um cara quebrado, ele é um cara que tem toda uma questão por trás. Então a gente até se impressiona mais pelo Trevor estar ali no meio do que o Michael e o Franklin. Me empolguei. Vamos lá. Brevemente aqui sobre GTA London, né? Cara, pra mim, ele entra muito nessa categoria de C, sabe? Porque, sim, até esse eu acho que ele é um D. Porque o que eu vejo desse jogo não me apeteceu. Ele é muito divertido, é muito legal. Essa é a minha tier list final, depois de muito papo. Daí, eu tenho outra tier list aqui que eu acho que é igualmente interessante. Eu acho que vai dar porradaria no chat também. Isso aqui vai ser engraçado. Vamos lá. Cláudio. Ele foi bem, sabe? O Cláudio, ele foi bem, sabe? Ele conseguiu, pra mim, ele merece, porque ele não falou uma palavra. Ele dominou a cidade de Liberty City. O único problema que eu sinto no Cláudio é que ele era muito passivo com as coisas. Então, ele tomava xingo. Até mesmo no GT San Andreas, ele tomava xingo da Catarina de graça, sabe? Ou, tipo, a Catarina praticamente se oferecendo pro ex dela, que era o CJ na frente dele. Troca esse cu aí. Legal, pronto. Eu fico meio pá, sabe? Eu fico entre legal e badass aqui. Eu chuto que ele seja meu protagonista favorito. Eu vou colocar ele no legal. Porque ele tem os seus flaws. Claro que ele funciona. Tem os seus momentos de, porra, sou muito foda. Mas mesmo assim, ele teve todo um crescimento até chegar ali naquele momento que ele dá o tiro na Maria no final. Ou não, né? Foi aquela brincadeirinha ali entre os devs. Onde é psicopata, parece. Eu não acho que ele seja psicopata. Eu só acho que, bom, que nem os devs dizem, ele é um homem de poucas palavras. Franklin.
O Franklin, pra mim, ele é muito não lembrado algumas coisas. Ele é um protagonista whatever. Vou ser muito sincera com vocês. Tem os seus pontos fortes. Porra, eu tenho uma historinha muito engraçada com o ator dele, inclusive, o Sean Fontana. Mas enfim, eu acho que ele é um protagonista decente. Ele faz o papel dele. Só que ele não é memorável, sabe? Talvez eu colocaria ele em Badass só pela história que eu tenho com o Sean Fontana. Eu vou contar agora. Na BGS do ano passado, 2024, estava Sean Fontana, Roger Clark, que é o ator do Arthur Morgan, o ator do Michael, que eu esqueci dele. Teve ali um momento de autógrafos e tal. Eu me enfiei no montinho ali de gente. Porra, gente, eu sou uma menina alta até, eu não sou uma menina baixa. Eu tava tentando entregar pra ele a capinha do Red Dead 2, né, pro Roger Clark, pra ele assinar. E o cara da produção tava segurando meu braço, porque meu braço tava indo muito lá em cima. Aí eu pedi pro cara da produção, já que você está empurrando meu braço, será que você poderia, por favor, entregar pra ele? E o cara, tipo, whatever, tava trabalhando ali, não entendia porra nenhuma. Ele entregou pro primeiro que viu. E entregou pra quem? Pro Sean Fontana. Sean Fontana olhando Red Dead 2. E o engraçado meu namorado estava de longe olhando. Não fazia nem noção que era eu, mas ele tava falando com um guri lá do lado dele. Imagina se ela volta com um autógrafo, sei lá, do Sean Fontana, do ator do Michael, na capa do Red Dead 2. E quase que isso aconteceu. Ele olhando pra minha cara, eu olhando, por favor, pra ele. E ele foi e entregou pro Roger Clark. Coitado. Aí eu fico com tanta vergonha, porque ele me olhou com uma cara de tipo, ai, tá bom. Eu tenho a capa do GTA V pra Xbox 360. Se eu soubesse, eu tinha, tipo, agora é você, sabe? Assina pra mim, por favor. Mas ele foi muito querido. Ele ficou esperandinho e depois entregou na minha mão. E eu saí gritando, ai, não, meu filho. Enfim, continuando. Esse aqui é a rapaziada que eu não conheço. Um beijo pra vocês, mas não conheço você. Michael, eu gosto. Eu acho que ele é badass por alguns pontos. Mas eu também acho que ele é legal. Ele tem essa introdução. Eu sinto que ele é o mais protagonista de todos, né? O GTA V. Ele tem essa introdução lá no início que a gente consegue entender um pouco mais. Ele tem esse jeito meio psicopata. Pra mim, ele é um badass. Ele é um badass. Ele funciona como badass. Vamos falar. Gente, não tem muito o que falar. Oh, here we go again. Vou dar um pouco de profundidade até pra não ficar away nesse ponto, né? Esse jeito pra mim ele funciona pelo fato do desenvolvimento dele foi muito assim. Quando a Rockstar pegou pra fazer esse jogo, foi muito da vontade dos irmãos Housers. Ele sempre achou muito fascinante como funcionavam as gangues de rua nos Estados Unidos. Só que ele queria retratar sem romantizar. E ele, no momento que eles falaram, vamos mexer nos anos 90, ele um protagonista branco, eles tinham que ter uma vivência de uma pessoa negra. E eles não queriam fazer estereotipado. Eles procuraram pessoas bem no detalhe pra fazer esse CJ, tanto que eles não foram atrás de grandes atores de Hollywood pra fazer ele. Eles encontraram um rapper que era pouco conhecido na cena na época. A voz do CJ foi imaginada exatamente do jeito que era esse cara. Eu esqueci o nome dele. E o cara funcionou, sabe? E daí, a partir da voz de um cara, a gente se baseou em tudo dele. Vocês entenderam que o desenvolvimento é praticamente esse cara? O CJ é literalmente um personagem humano. Porque o cara, quando ele foi pegar, ele nunca tinha feito atuação na vida dele. Ele não sabia o que ele tava fazendo. E ele achou muito foda dele, sabe, fazer isso. Não vou me estender muito, mas falando um pouco sobre a questão técnica criativa por trás. Pra mim, o Nico, ele é coach. Ele também é muito bem aprofundado. O pessoal gosta muito dele. E eu confesso que eu tenho um certo, entre aspas, respeito. Porque sempre quando eu vejo as histórias dele, gente, é muito triste. É um cara que dá dó. Nosso querido Tony Versace. Eu gosto muito dele. É que nem eu disse no meu vídeo do GTA Vice City. Ele não é um psicopata, mas ele tenta se pagar de psicopata. E daí, tem um histórico, ele já foi assim de aluguel e tal. E eu não sei até hoje como que eu fico com essa questão de... Será que eu fico totalmente convencida que ele queria dominar a cidade, sabe? Por ego. Porque, no fundo, ele era sensível. Tipo, ele tava protegendo as pessoas que ele cortava. Ele foi até o inferno pra resolver várias coisas. Então, pra mim, ele é badass. Ele não chega a ser um GOAT. Ele é badass. Eu não vou nem entrar em detalhes nesse aqui. Não vou explicar. Pra mim, ele é só crap. Beijos. Trevor. Eu acho ele legal. Ele é um alívio cômico, mas ele não funciona exatamente como um protagonista. A gente lembra muito bem dele. Eu acho que ele é o personagem mais bem lembrado do GTA V. Eu gosto do Victor, cara. Eu acho que ele é decente, tá? Eu vou deixar Trevor no legal. Olha, o Victor ele é decente. Por quê? O Cipriani, ele é muito mais abaixo. Ele é muito mais abaixo. O Victor chega a ser um anjo perto dele. O Cipriani...
péssimo. Ele é péssimo. Eu tenho um pouco mais de propriedade pra falar, são esses. É isso, essa que é a minha tier list de protagonistas também. Eu não conheço os outros, mas ficará aí. Talvez algum dia no futuro eu retorne